quais são então as causas das pessoas consumirem drogas e álcool em demasia? Bom, eu penso que na raiz da utilização de substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas, está, na maior parte dos casos, uma de duas coisas. Ou a busca do prazer, e isto é alguma coisa que muitas vezes está ausente no discurso sobre as substâncias, é a questão do prazer. Nós falamos em drogas e vem-nos à ideia o sofrimento que elas podem acarretar. Mas muitas vezes esquece que as pessoas começam a usá-las porque elas, num primeiro tempo, pelo menos, dão prazer. Depois funcionam como areias movediças e quando as pessoas quando tentam descontinuar esse uso, às vezes não têm força para isso. Mas dizia eu, uma de duas, ou a busca do prazer ou o alívio do desprazer. E eu diria que há sobretudo dois contextos para o uso das substâncias. Um é o da festa. É o do lazer, da brincadeira, da discoteca, do festival. E esses contextos são muito marcados pela presença do álcool e pela presença, normalmente o álcool de uma forma mais esporádica, muitas vezes com uso intensivo em ocasiões específicas, mas depois com alguns intervalos livres e não muito caracterizado pela dependência, digamos assim, embora ela possa vir a desenvolver-se. Ao nível das substâncias ilícitas, esse contexto é muito marcado pela presença dos estimulantes, ou seja, cocaína, êxtase, etc. Sobretudo os êxtases, não é? Exato. Depois, há o contexto do alívio do desprazer, muito ligado a fenómenos de marginalidade, de exclusão, de dificuldades várias, sejam de caráter social, económico, familiar, etc. E aí aparecem mais outro tipo de substâncias. O álcool, mais uma vez, mas com uma maior continuidade, maior frequência de utilização, e substâncias como a heroína, por exemplo, que foi durante muitos anos o inimigo público número um no nosso contexto. Felizmente hoje é menos utilizado, mas que marcou muito exatamente o uso de substâncias nesse contexto de dificuldades. Nesse caso, então, é para o alívio da dor. Dor Para o alívio da dor. no sentido lato. Exatamente, exatamente. Portanto, ou a busca do gozo, do prazer, ou o alívio da dor. E estas são, digamos que as motivações para o uso das substâncias têm a ver, por um lado, com graus diferentes de probabilidade conduzem à dependência e, por outro lado, o tratamento, quando se revela necessário, tem que ser pensado na totalidade das dimensões da vida daquela pessoa e não apenas na sua relação com a substância. Claro. Se nós tentamos descontinuar o uso de uma substância de alguém que a usa para aliviar o desprazer e não mexemos em tudo o que subjaz a esse uso, provavelmente teremos um insucesso nessa tentativa. É engraçado estar a falar sobre isso porque a questão que várias vezes se levanta é até que ponto se deve dar ao doente uma outra substância mais leve para atenuar o consumo da droga que ele tanto procura. Nós utilizamos com frequência medicamentos quando se trata de descontinuar o uso de uma substância. Normalmente não se promove a passagem das chamadas drogas duras para as chamadas drogas leves, até porque essa é uma designação que, do ponto de vista científico, não faz sentido. Claro. Aquilo que realmente importa é a relação que o indivíduo estabelece com a substância e não propriamente a substância em si, embora depois a abordagem terapêutica do uso de cada uma das substâncias tenha as suas especificidades. Porque há aqui fatores que complexificam esses tratamentos. Por exemplo, dizer-lhe que, em relação à heroína, há um fator suplementar de complexidade, que é o facto de a pessoa que a usa desenvolver uma dependência física muito rapidamente. Por exemplo, pelo uso de uma vez apenas heroína, pode-se ficar logo addicted? Logo, imediatamente, digamos, dependente, não ficará. Mas há uma probabilidade de que tenha depois
remeto outra vez para a história do prazer, há já a tentação de repetir o uso e, ao fim de meia dúzia de utilizações de heroína, a probabilidade de começar a ter carência, a ter necessidade física de a usar, vai se instalando. Portanto, as coisas são... Há substâncias, obviamente... Quais são as que mais dão vontade de permanecer com o uso? Não, a mais, procurar? A que tem, de facto, um fator, enfim, uma capacidade de criar uma dependência física mais rapidamente é a heroína, são os opiáceos. Embora, por exemplo, a cocaína seja uma substância que, dizendo-se que apenas provoca dependência psicológica, o que é facto é que essa dependência psicológica é de tal forma intensa, o desejo de repetir a experiência é de tal forma intenso, que com grande probabilidade se continua e se vem a desenvolver a tal dependência psicológica que provoca uma compulsão à continuidade do uso. A dependência tem muito mais a ver com a busca ativa, com claro. que a pessoa que a quer pessoa tomar quer alguma coisa, mesmo, porque há um efeito esperado, quer, se calhar já alguma vez experimentou. E acontece com alguma frequência as pessoas experimentarem uma substância, uma experimentação. Não é? É hoje sem exemplo, vou só perceber o que é que isto dá. E gostam. E depois E a coisa pronto. passa. Não continuam a usar. Mas há uma circunstância qualquer da sua vida em que tocam as campainhas todas e as pessoas se lembram de... Eu, naquela dia, altura em que senti-me tomei bem. aquela coisa, senti-me bem. Aquilo foi uma sensação agradável. Eu, da forma como me sinto, provavelmente iria melhorar se tomasse aquela coisa. E voltam lá. E aí é que às está vezes, o perigo. E às vezes podem... Isso sim pode ter uma sequência, pode conduzir, de facto, a este estabelecimento de uso continuado, que conduz depois ao uso compulsivo. A pessoa não consegue estar, a substância adquire a centralidade na sua vida, toda a vida é organizada no sentido de conseguir aceder àquela substância. Há pessoa, comprar é evidente que é um fator de complicação destas coisas. Normalmente não há ninguém, ou é raro, haver pessoas que consigam suportar os custos envolvidos no uso continuado. Mas há exceções. Há pessoas com muito dinheiro. Eu tive alguns doentes que me diziam: o meu problema é que eu tenho muito dinheiro. E quando o dinheiro está a acabar, morre uma tia e lá vem mais uma herança e lá... E a dificuldade dessa pessoa, que me lembro em concreto que dizia isso, em parar, era tendo meios para aceder à substância. Gostando da substância, gostando das sensações que ela lhe proporcionava. Claro. Mas tendo em simultâneo uma relação de amor-ódio, porque se sentia escravizado. Pois. Tentar libertar-se, mas pronto. Aliás, eu acredito que um dependente é uma pessoa permanentemente dividida entre o desejo de consumir e o desejo de parar. E depois há circunstâncias que podem precipitar um movimento no sentido da paragem, como há circunstâncias que podem ocasionar que alguém que está parado venha a recair. Portanto, há aqui campainhas de sinais que, num sentido ou noutro, podem precipitar a evolução da situação.